Pastor Alexander, paz do Senhor, meu filho. A paz do Senhor, meu querido Olha, presbítero quem Cláudio está Honor. aqui conosco, Tudo bem contigo? tudo, quem está aqui conosco é a missionária Eliette Leite, dos Estados Unidos, e ela disse, quando eu falei no senhor não, que o senhor ia ministrar a palavra, você é meu amigo, conheço muito, que bênção, né? Então, eu digo, meu Deus do céu, a live chega em lugar que eu nem pensava, e a irmã aqui conosco. Ó, Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. E eu vou chamar já Romerito para ficar aqui com o senhor, e depois ele convidou um cantor para estar conosco, então quando esse cantor entrar também, já vou pedir permissão ao senhor, eu anexei ele aqui para ficar os três aí, tá bom? Em nome de Jesus. Mas fique à vontade, Romerito está novo, e pode se estender até 5 horas da manhã. Gente, é Glória a brincadeira. Fique à Deus. vontade. Primeiramente, eu quero cumprimentá-los com um carinhoso abraço da parte deste servo que vos fala. Eu tenho aprendido, meu estimado presbítero, que o nosso maior desafio é assumir a função de servo. Jesus Cristo, ele mesmo diz que não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a vida em favor de muitos. Então, inicialmente, eu quero cumprimentar e me colocar à disposição deste povo tão querido, Lilian Moura, Ediline, minha querida Miriam Batista Costa, Obrigado. que é a outra metade da live Fonte de Vida. A missionária Lília Alexandre, que saudade, quanto tempo, minha querida, que Deus continue te abençoando. Missionária Eliette, cantora Josiane Valer, só, como diz o presbítero Cláudio Honor, só a nata do povo de Deus. Romerito, que já está conosco também, nosso querido parceiro de tantas jornadas. Eu creio que Deus, ele tem planos para cada um de nós. E dentro desses planos, Manzefa, que também está conosco, que prazer tê-la no vigor da sua mais plena idade. Porque sabe, presbítero Cláudio Honor, eu costumo dizer, o povo fala na melhor idade. Eu tenho algumas ressalvas em relação a essa fala. Eu penso que seja a plena idade. Porque conforme nós vamos amadurecendo, nós estamos mais próximos da plenitude. Elilaine, que saudade, Deus abençoe. Porque Paulo, o apóstolo, ele diz o seguinte, que nós vamos crescendo até atingir a estatura do varão perfeito. Missionário Eliette, Deus te abençoe, diretamente dos Estados Unidos da América. Então, quanto mais nós amadurecemos, presbítero, é até tendencioso dizer isso para o Romerito, que é tão jovem, né? Mas para nós que já estamos mais grisalhos, né? Quanto mais nós amadurecemos, mais próximos nós estamos da plenitude. Sim. Que plenitude é esta? A estatura do varão perfeito. É claro que ninguém alcançará essa estatura aqui na Terra. É uma caminhada que culminará na glória. Mas quanto mais nós amadurecemos, mais perto da plenitude nós chegamos. E quando nós estamos tão perto, o Senhor nos toma para si. E eu me apaixono cada vez mais por esse Deus. Quando ele fala acerca de um servo chamado Enoque, a Bíblia diz que Enoque andava com Deus. E já não era. Porque Deus, para si,
o tomou. Tomara. Significa que Enoque atingiu uma estatura plena, de tal forma que Deus, para si, o tomou. E ele nem experimentou a morte. Ainda que nós experimentemos a morte, que é o padrão normal, infelizmente como consequência do pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. É a vida eterna. Diante dessa constatação, quanto mais amadurecemos, mais perto nós estamos da plenitude. E é claro que isso só se aplica aos servos de Deus. Porque o oposto também é verdade. Quanto mais o ímpio amadurece, mais distante de Deus ele fica. Já perceberam isso? Tem gente que fala, o bom velhinho. Conversa. Porque, na verdade, o ímpio, ele se aperfeiçoa na iniquidade, conforme os anos passam. Já o justo se aperfeiçoa na equidade. E eu glorifico a Deus, porque a Live Fonte de Vida é um canal vindo diretamente de Deus para aperfeiçoamento e plenitude na equidade. Iniquidade versus equidade. O iníquo, ele anda em caminhos tortuosos. E aquele que anda na equidade, ele vive o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz? Que ele vai à minha frente, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze e despedaçando as trancas de ferro. Então, meus irmãos, prestem atenção, porque eu falo a um público que caminha na equidade. Não se preocupe com a maturidade, mas se desvie da iniquidade. Por quê? Quem caminha na equidade se aperfeiçoa em busca da plenitude. Eu sempre fui um apaixonado pela palavra de Deus. E assim como o Romerito, tive a oportunidade de conviver com mestres na palavra. E interessante, os melhores mestres na palavra são idosos. Sabe por quê, Romerito? Porque eles estão mais perto do caminho da plenitude. É absolutamente apaixonante ouvir homens como o reverendo Napoleão Falcão. Porque estão mais próximos da plenitude. E é interessante como esse princípio ele é impactante. Jesus, muitas vezes, ele era negligenciado porque era muito jovem. E na cultura hebraica, só se respeita os anciãos. Percebe o princípio? A experiência. Eu tenho plena convicção que conforme nós amadurecemos, e agora eu já posso falar um pouquinho por experiência própria, porque os meus grisalhos aqui já denunciam, minha esposa fala que eu já estou quase no ponto para fazer um extra no final do ano no shopping como Papai Noel, já estou quase no ponto, segundo ela. Então, posso assegurar que a experiência
nos leva para mais perto da plenitude. Mas eu quero, nesta noite, conversar um pouquinho com vocês. E eu gosto de trazer a palavra, assim como o Romerito, de uma forma muito didática, muito prática, porque eu aprendi assim. Sabe, Romerito, eu comecei a frequentar cultos de doutrina na juventude. Eu voltava do colégio de ônibus, com a mochilinha nas costas, e não descia em casa, eu descia na igreja. Com a mochila e o uniforme, a farda do colégio. Porque eu queria ouvir a palavra. Mas naquele tempo eu ouvia e aprendia. Hoje, na maturidade, eu posso dizer que vivo o que aprendi. É claro que é importante que o jovem aprenda, mas o tempo fará com que você viva o que aprendeu. Concordo. A boa exegese vem por meio de uma pregação expositiva e mais atraente. Concordo plenamente do que aquela pregação doutrinária e teórica. Concordo plenamente. Portanto, meus estimados irmãos, eu quero incentivá-los a permanecer. Sabe por quê? Porque se você permanecer, você vai vencer. Não é fácil. Por isso a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é até o meio e nem no começo. E a gente vai chegando mais perto, pronto. O pessoal já olha para mim e fala, esse aí tem mais passado do que futuro. É verdade. E é nesse momento que a gente percebe o quanto a experiência faz diferença. Caminhos que eu escolhia no passado e que me levavam a pecar, eu consigo evitar. Então, meus irmãos, eu quero te incentivar a perseverar e a não desanimar. Eu vou repetir. Eu quero te incentivar a perseverar e a não desanimar. Então, que tal nós começarmos a colocar as coisas no lugar? Que tal nós começarmos a estabelecermos princípios? Eu quero ler com vocês um texto muito conhecido, que por sinal é muito citado na época das festas de fim de ano. Vem comigo para a palavra de Deus. Mateus capítulo 2. Evangelho segundo escreveu Mateus no capítulo 2, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, grava a palavra tesouros. Ou entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Cada uma dessas ofertas tem um significado. O Romerito sabe disso. O ouro tem um significado, o incenso tem um significado, a mirra tem um significado. Mas eu não quero me aprofundar nesse detalhamento. Eu quero simplesmente destacar a palavra tesouro. Quando aqueles magos se deparam com o rei Jesus, menino, eles abrem tesouro. O que é que você tem aberto quando você está diante do rei? Migalhas? Sobras? Ou tesouros?
Esses magos reconheceram, e os presentes falam muito disso, eles reconheceram a divindade, eles reconheceram a majestade, porque aquele tipo de presente era próprio de presente para a nobreza, para a realeza. E quando eles oferecem abrindo seus tesouros. E esse texto, Deus tem falado muito comigo. Perceba que é um versículo simples, mas não é superficial. Aliás, a palavra de Deus não é superficial. E conforme envelhecemos, aprendemos a reconhecer a profundeza da palavra do Senhor. Sabe, meus irmãos, hoje a igreja não tem aberto tesouros diante do rei. A rainha de Sabá, quando foi ter com Salomão, ela levou tesouros. Incontáveis tesouros. E nós, que estamos diante de um rei que sobrepuja infinitamente a glória de Salomão, temos aberto o quê diante dele? Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de tesouros. O próprio Jesus, ele fala, bem-aventurado o homem que ajunta o seu tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem e o ladrão não rouba. Tesouro, não dinheiro. Tesouro. Vamos lá. Os piratas enterravam os seus tesouros, escondiam, guardavam e faziam marcações para saber onde haviam enterrado. Onde é que você tem guardado os seus tesouros? Porque Jesus diz, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. O que você tem feito com os seus tesouros? Vamos exemplificar para ser mais didático, ó professor Romeri. Tesouro. Madrugada é tesouro. Porque é a hora em que eu deveria confortavelmente estar dormindo. Jejum é tesouro. Porque é a hora em que eu deveria confortavelmente estar me alimentando. Intercessão é tesouro. Porque é o momento em que eu tomo sobre mim a dor do meu irmão. Vamos mais além? Ensino é tesouro. Porque é o momento em que eu estou compartilhando aquilo que eu aprendi do Senhor. Pregação é tesouro. Porque eu estou trazendo a palavra de Deus para outrem e não guardando-a para mim. Vamos entender sobre tesouros. Vamos para a parábola dos talentos? Teve um rapazinho que ganhou um talento, lembram? Não, o Senhor é um terrível Senhor que colhe aonde não semeou. Eu tive medo e enterrei o talento. Lembra que eu falei agora um pouco dos piratas que enterram o tesouro? Eu enterrei o talento. Mas toma aqui o que é teu. Servo mau e infiel. Olha o que você fez com o tesouro. Com o talento. Por acaso você não deveria ter investido, dado aos banqueiros, para que eu retornasse e recebesse o que é meu com juros? Então, tirai
e dai ao que tem 10, e lançai-o fora, e ali haverá choro e ranger de dentes. Vocês estão entendendo o que são tesouros? O que é que você tem feito com os tesouros que Deus te deu? É claro que Deus, naquela parábola do talento, ele nos traz um ensino muito claro sobre capacidade. A um ele deu 5, a um ele deu 2, outro ele deu 1, conforme a sua capacidade. Mas interessante é que quem não enterra o tesouro, o talento, esse dá fruto. Mas o que enterra, ele se torna estéril. E aí você vê na igreja hoje um monte de gente dizendo: eu não sei qual é o meu talento, eu não sei qual é o meu ministério, eu não sei qual é o meu chamado. Ó, diácono Romerito, ó, presbítero Claudionar, ajude-me a encontrar o meu chamado, pois faz 30 anos que eu estou na igreja, eu não sei qual é o meu chamado. Ó, mundo cruel. Cadê os tesouros? Porque na presença do rei se abrem os tesouros. E aí você vê um bando de crente estéril, infrutífero, improdutivo, porque está enterrando o tesouro. Os magos abriram os tesouros, porque eles estavam reconhecendo a majestade do menino que nascera de uma virgem. O que é que você tem feito com os tesouros? E não me venha com essa história, porque a parábola dos talentos é clara. Não houve quem ficasse sem tesouros. Não houve quem ficasse sem talentos. Então não me venha com essa conversa. Que você não recebeu. Porque você recebeu. É claro que nós temos diferentes ministérios. Nós temos diferentes chamados. Mas todos têm talentos. Todos têm um propósito dado por Deus. Onde é que estão os seus tesouros? Sabe, nós estamos ainda no comecinho do mês de fevereiro. Então há muito a se fazer em 2026. O que você pretende fazer com seus tesouros? Sabe o que eu acho interessante? Presbítero, Claudionor, diácono Romerito. Me parece que na igreja, hoje há uma escassez tão grande de pessoas com os baús de tesouro abertos, que os que abrem acabam sendo sobrecarregados. Na igreja onde congrego, aqui em minha cidade, recebi 2 novas funções delegadas por parte do pastor presidente para exercer agora em 2026. Aí eu pergunto, Deus do céu, eu já não estava fazendo uma porção de coisa e mal tinha tempo para respirar, agora eu vou ter que fazer fotossíntese, porque respirar já é lucro. Mas por quê? Porque sou melhor? Não. Talvez eu seja pior. Mas os meus baús estão abertos. Entende por quê? Jesus, naquela parábola, ensina que aquele que enterrou o tesouro ficou sem nada porque foi tirado aquele talento dele e dado ao que tinha mais. Então você encontra na igreja pessoas com muitas funções, porque há muitos sem nenhuma. Porque estão fazendo o quê? Se especializaram em cavar buracos. Para quê? Para enterrar tesouros. Você não foi chamado para ser pirata. Pirata enterra tesouros.
Eu vejo crentes hoje que estão com perna de pau e tapa-olho. Me parece que temos uma síndrome de Capitão Gancho em meio ao povo de Deus. Todo mundo enterrando tesouro. Não, deixa eu tomar cuidado, porque os dias são maus. É claro que os dias são maus. Mas o Senhor te chamou para ser luz e sal. E não venha me dizer que a luz vai brilhar num ambiente em que só existem lamparinas acesas. Tem muita gente querendo ser luz dentro da igreja. Eu tenho que ser luz do mundo. É justamente onde tem trevas. Por isso é que os dias são maus, para que você seja luz. Então pare de enterrar tesouros. Pare de se especializar em cavar buracos. E abra os baús. Abra os baús com aquilo que Deus já te deu. É impossível encontrar alguém que não recebeu nada de Deus. Sabe por quê? O seu testemunho já é um tesouro. Sabia disso? O que Deus fez na sua vida já é um tesouro. E tem gente lá fora tirando a própria vida porque não ouve o testemunho do que Deus fez na sua. Tem gente se perdendo e indo para o inferno, enquanto outros cavam buracos. É tempo de nos posicionarmos. Eu quero refletir com vocês. Permitam-me, claro, seguindo as referências que Romerito sempre nos dá, permitam-me ser bem didático, mais uma vez. Em Romanos 11, 36, o apóstolo Paulo traz um ensinamento que me salta aos olhos. Ele diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Como? Vamos de novo. Porque dele, por meio dele e para ele são quantas coisas? Todas. Então, olha como é que funciona. O casamento é dele, é por meio dele e é para ele. Os filhos são dele, são por meio dele e são para ele. O emprego, sabe aquele que põe o pão na sua mesa? É seu não, é dele, é por meio dele e é para ele. A formação acadêmica, sabe os diplominhas que você tem? São dele, são por meio dele e são para ele. A casa em que você mora é sua não, é dele, é por meio dele e é para ele. O pois é que você pilota, sabe? O carrinho que você usa para ir para baixo, para cima? Pois é, não é seu. Ah, mas o documento está no meu nome. Só por uma concessão. Porque o carrinho que você pilota é dele, é por meio dele e é para ele. Porque Paulo deixa claro, dele, por meio dele e para ele são todas, não algumas. Todas as coisas. Então, o carro não é meu. Pode até estar no meu nome, mas não é meu. A casa não é minha. Pode até estar no meu nome. Ou a escritura ou o contrato de aluguel, mas não é minha. A esposa ou o marido, o cônjuge, não é meu. O emprego. Tem gente que acha ruim
dizimar e ofertar, mas não é meu, nem tão pouco o salário. A saúde, o corpo, não é meu. Se tudo é dele, se tudo é por meio dele, e se tudo é para ele, como é que eu me atrevo a discutir com Deus? Hoje, a gente precisa colocar as devidas coisas nos lugares delas. Vamos lá? Agora, gosto quando o Romerito fala, eu vou afundar o prédio. Minha vez. Deixa eu afundar um pouquinho. Quando temos um sócio, nós sentamos com o nosso sócio para discutir a sociedade. Porque é nosso sócio. Não é assim? Mas alguém discute com o dono? Se o dono falar, está falado. Se o dono mandar, está mandado. Se o dono quiser, está resolvido. Então, agora vem o pré. Segura. Apertem os cintos. Já vamos subir. Pare de tratar Deus como seu sócio. Porque ele é o dono. Pare de lidar com Deus como se ele fosse seu sócio. Porque ele é seu dono. Onde foi que ele comprou? Na cruz. Ele é o dono. Ele é o Senhor. Ele é o mestre. Eu sou apenas o servo. A palavra servo, às vezes, é mal interpretada dentro da dinâmica da nossa sociedade. A palavra mais adequada aqui é escravo. Aí entra aquela questão, eu também não terei tempo para me aprofundar nisso, o escravo da orelha furada, que é o escravo por amor, que é o escravo porque escolheu continuar servindo, mas não deixa de ser escravo. E hoje em dia, na nossa sociedade, falar em escravidão causa escândalo. Mas o princípio bíblico é esse. Eu estava morto em meus pecados, delitos e transgressões. E ele me deu vida. Então ele comprou. Ele pagou o preço com seu sangue. Então agora eu pertenço a ele. É a mesma coisa. Deus fala com o presbítero Claudio Honor. A live Fonte de Vida será assim, assim e assado. E ele senta com Deus para discutir. Não, eu acho que não, Senhor. Pera lá. Então vamos colocar clareza. Quem que é o dono? Quem que manda? Vamos usar agora um português claro. Quem que manda na bagaça? Tem pastor querendo discutir com Deus o destino da igreja. Mas quem que é o dono da igreja? É o pastor? Por acaso o pastor morreu pela igreja? O dono morreu por ela. Comprou. Tetelestai, está consumado, está pago, está liquidado. E tem muitos querendo discutir com o dono o que será ou não será feito. Esse é o princípio de quem esconde os tesouros. Quer discutir o que vai fazer. Peraí, voltando para o texto inicial de Mateus 2,11. Quando os magos abriram os tesouros, eles indagaram o que seria feito com o ouro, com o incenso e com a mirra que eles estavam entregando? Tem gente que entrega para Deus e depois quer discutir com Deus o que vai ser feito com aquilo que ele entregou. Isso é típico de quem quer uma sociedade.
Deixa eu contar para você quem está doido para fazer sociedade com você. Satanás. Ele está doido para fazer sociedade com você. Deus não. Deus é dono. Não trate o dono como sócio. Não trate o Senhor como parceiro de negócios. Porque ele não é. Paulo deixa isso muito claro na carta aos Romanos. Então, meus irmãos, o que é que nós estamos fazendo com os nossos tesouros? Perante o dono. Porque, partindo do princípio de que tudo é dele, até os nossos tesouros são dele. A casa onde eu moro é dele. Ele me empresta e permite que eu more nela. O veículo que eu dirijo não me pertence, é dele. Ele me empresta e permite que eu me locomova com ele. A esposa com quem eu vivo é dele. Ele me empresta e deixa eu viver com ela, mas é dele. Entende por que o marido deve tratar a esposa com excelência? Porque a esposa não é do marido, é do Senhor. Os filhos, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, são do Senhor. Não são meus. São dele. O que você está fazendo com o cônjuge que o Senhor te emprestou? O que você está fazendo com o veículo que o Senhor te emprestou? O que você está fazendo com o imóvel que o Senhor te emprestou? O que você está fazendo com o salário que o Senhor deixa você usar para viver? O que é que você... Agora, algo que salta aos olhos. O que é que você está fazendo com o ministério que é dele e que ele entregou para você exercer? Ministério não é meu, é dele. E o que é que eu e você estamos fazendo com o ministério que é dele e que ele confiou às nossas mãos para que nós pudéssemos exercer? Porque tudo é dele. Tudo é por meio dele. E tudo é para ele. Diante dos tesouros que nós devemos abrir na presença da majestade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que é que você tem entregado? Percebe onde a igreja tem se equivocado achando que as coisas são dela? Quer saber quem é que gosta de fazer você pensar que as coisas são suas? O diabo. Porque quando o diabo te convence de que as coisas são suas, você faz o que quer. Não! Minha casa, meu carro, meu emprego, seu coisa nenhuma. Você fala da sua casa, aí Deus deixa vir uma aguinha, a enxurrada leva. Você fala do seu veículo, aí Deus deixa vir um ladrão e leva. E no mês que você atrasou o seguro, que você contratou com o presbítero, e você atrasou naquele mês, ficou sem, vai ficar sem indenização, vai guardar só de recordação a chave. A minha saúde, porque eu faço academia, aí Deus só deixa um vírus chegar na sua porta. E você fica bem acabadinho.
É, nada é nosso. Tudo é dele. Tudo vem de Deus. Não fique achando que somos donos do que quer que seja. A palavra de Deus ela é tão clara. Quem pode acrescentar um côvado que seja ao curso da sua vida? Nem os nossos dias são nossos. Porque não sabemos o quanto viveremos. E não há quem possa mudar isso. Lembra quando Isaías vai ter com Ezequias? Põe tua casa em ordem, porque morrerás. E quem determina o dia que você vai dar uma morrida? É ele. Mas Ezequias entra em crise, chora um montão. E antes que Isaías saísse do palácio, ele ainda estava lá nas dependências do palácio ainda. Deus fala, volta. Eu sou o dono e eu acrescentarei 15 anos à vida desse chorão. Porque eu posso e ninguém mais pode. Você sabia que quando Deus determina o fim da vida de alguém, não interessa se é pobre, se é rico, não interessa se é feio, se é bonito, não interessa se é velho, se é novo, não interessa se é sabido, estudado ou iletrado, não importa. Quando Deus diz, cumprido está o tempo. Mas sabe qual é o nosso desafio? É a caminhada de Enoque. Porque quando Deus viu que Enoque tinha cumprido o tempo, Deus já o tomou. Por quê? Porque ele já não era. Essa é impressionante. Enoque, ele traz uma marca na palavra de Deus tão profunda. E a Bíblia fala dele em 2 versículos só. Por quê? Porque ele andou com Deus. E já não era. Ele andou com Deus. Mas para andar com Deus, eu preciso entender que tudo é dele. O que quer dizer andar com Deus? Quer dizer que os dias de Enoque não eram dele, eram do Senhor. Percebe? Porque o que Enoque fazia nos seus dias? Andava com Deus. E o que você tem feito com os seus dias? Quando fala em abrir tesouros, como os magos que vieram do Oriente, fala em oferecer o que lhe é precioso. Deus abençoe, paz do Senhor, missionária Mônica. Fala em oferecer a Deus o que lhe é precioso. Enoque ofereceu a Deus o seu tempo, os seus dias. E quando deram por conta, ele já não era. Porque Deus era no lugar dele. Ou seja, Enoque abriu os tesouros. O que é que você tem feito com os seus tesouros? 2026 ainda está apenas no início do 2º mês. Aliás, estamos em contagem regressiva, faltam 3 minutos para o aniversário da Lilian, não posso esquecer.
Tão jovem. Ai, que saudade dessa época. Mas, sigamos aqui com os nossos grisalhos e vamos em frente. O fato é que Deus está esperando a nossa atitude em relação aos tesouros. Porque quem está na presença do rei abre os tesouros. Aqueles magos vieram de muito longe. Para quê? Para abrir os seus tesouros. Será que você topa abrir os seus tesouros em 2026? Oferecendo ao Senhor o seu melhor. A Bíblia diz, não sou eu quem diz, que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Coração quebrantado e contrito é coração de quem entrega. Davi, no Salmo 37, versículo 5, ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. O próprio Jesus Cristo diz em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas tanto Davi quanto Jesus, eles colocam algo que se chama prioridade. Entrega o teu caminho, diz Davi. Busca primeiro o reino e a sua justiça, disse Jesus. Ou seja, coloca no lugar certo o que é prioridade. Abrir tesouros, trocando em miúdos, fala de prioridades. Quais são suas prioridades diante de Deus? Quais são os seus desafios na presença do rei? O nosso caminho é o que faz parte da nossa vida. Entrega o teu caminho, diz Davi. Busca em primeiro lugar o reino e a justiça, disse Jesus. Se referindo ao que vem primeiro. Buscai primeiro o reino. Ou seja, primeiro vem de prioritário. Os grisalhos aqui, hoje em dia, pela legislação, eles têm atendimento preferencial na fila. Por quê? Tem prioridade. Pega a fila preferencial. Por quê? Prioridade. Vai ser atendido primeiro. Então, partindo do princípio da prioridade, vem cá, presta atenção. Deixa eu chegar aqui mais um de você. Escuta, na sua lista de afazeres, quais são aqueles que estão na lista de prioridade? Quem pega a fila preferencial no seu dia? O Senhor ou você? Que todo mundo, quando começa o dia, tem uma série de coisas para fazer. Pois é, nessa fila de coisas para resolver, quem está na preferencial? Quem pega a senha preferencial para ser atendido na sua vida?
Jesus Cristo, ele coloca isso de uma forma tão didática. Aquele que não deixar pai, mãe, irmão, filho, filha, por amor de mim, não é digno de mim. Mestre, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Jesus tinha tanta clareza quanto a prioridade. E nós muitas vezes patinamos nisso. Invertemos as prioridades. Damos senha preferencial para quem não tem preferência. Adoramos dar senhas preferenciais para as nossas vontades. Sabia disso? Não, eu vou passear, porque eu mereço. Nada contra passear, mas peraí. Eu vou comprar para mim, porque eu mereço. Nada contra, mas peraí. Para quem você anda oferecendo senha preferencial na sua vida? Sabe aquela história do rapaz apaixonado? O apaixonado sempre dá prioridade para o seu amor. Vai entrar no carro? Opa, deixa eu abrir a porta. Para o meu amor entrar. Vai comprar um lanche? Ah, o dinheiro não dá para 2 lanches grandes. Dá um melhor para o meu amor. Tem prioridade. Ah, nós vamos para o cinema, mas o dinheiro só dá para uma pipoca. A pipoca é para o meu amor. Tem prioridade. O apaixonado tem facilidade em fazer isso. Mas e quando a paixão acaba? Percebe o que é que Deus está nos ensinando? Lá em Apocalipse, chamado mal de Laodiceia, quando ele diz: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Arrependa-se e volta ao teu primeiro amor. Porque o primeiro amor é esse. É aquele que dá prioridade. Quantos hoje, casados, conseguem permanecer apaixonados? Oferecendo o primeiro lugar para o seu amor. E trazendo isso para a igreja, porque a igreja também é uma relação de matrimônio. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Quantos continuam dando o lugar de prioridade para o amado? Eu sou do meu amado e ele é meu. Sua bandeira sobre mim é o amor. Você tem tratado o amado como noivo desejado? Dando prioridade? Ou será que a essa altura o azeite das virgens nécias já está acabando? Entende que tudo acaba sendo aplicado na prioridade, nos tesouros? Porque quando eu guardo, escondo, enterro tesouros, o azeite acaba. Falta óleo. E azeite é presença. A presença se vai. A ruína de Saul foi justamente abrir mão da vontade de Deus e priorizar a sua própria vontade. Abrir mão da presença. Davi, diante de diversas atrocidades, matou o amigo, adulterou com a mulher. Mas ele, a despeito de tudo isso, não abriu mão da presença. Porque para ele,
mesmo errando, mesmo pecando e arcando com as consequências do pecado que nós conhecemos muito bem, ele não abriu mão da presença. Porque presença para Davi era prioridade. Senhor, eu abro mão de qualquer coisa, mas não retires de mim a tua presença. Porque eu posso viver sem a coroa, posso viver sem a riqueza, sem o trono, sem a honra e sem a glória. Mas eu não posso viver sem a tua presença. Porque a tua presença é prioridade. Então eu abro os meus tesouros. Davi, mesmo falhando, ele não deixou de abrir os seus tesouros na presença do rei. Ele se arrependeu, se quebrantou. Salmo 51 conta isso. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe, mas cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito reto. Que possamos, 12:09, temos alguém para cumprimentar. Que possamos, nesta noite, já madrugada, abrir os nossos tesouros. E assim como Davi, dizermos: Pai, criei-me, aleluia, um coração. Um coração que saiba reconhecer que tudo é teu. Um coração que saiba identificar que tu és prioridade e que tudo é teu. Renova. Se por algum motivo me perdi, renova dentro de mim um espírito reto, um espírito inabalável. E eu finalizo, como de costume, deixando o tema da mensagem. Eu sempre deixo para o final, porque se a pessoa não gostar, sinto muito, já ouviu a mensagem. Se dermos o tema no início, quem não gosta vai-se embora, ou para de prestar atenção. A palavra é: não enterre os seus tesouros. Não enterre os seus tesouros. Minha querida Lilian Moura, que Deus te abençoe. Feliz aniversário. Que Deus multiplique sobre a sua vida a graça, a unção, a bênção e, sobretudo, a presença do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente e lhe conceda muitos anos de vida na presença do Senhor, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu querido, estimado presbítero Claudio Honor, pela oportunidade. Que Deus abençoe em nome de Jesus.